E o Lourenço, hein, minha rapaziada, recebeu proposta de saída do Ceará. Temos foco no jogo contra o Vasco. Vai ser um jogo dificílimo. Vamos passar tudo aqui para vocês e também falar sobre possíveis renovações. Ceará de olho na renovação de Galeano, Fabiano e Matheus Bahia para o ano que vem. Salve, salve, minha rapaziada, Caio por aqui para trazer mais um giro rápido de notícias para vocês, depois de um bom tempo, né, por aqui, falar sobre o nosso velho, falar sobre o Vozão. Expectativa muito grande aí, cara, pro jogo contra o Vasco. Percebemos que vai ser um jogo dificílimo. O Vasco aí que se classificou ontem diante do Botafogo, na casa do seu rival, casa lotada, festa linda. Nosso parceiro Joãozinho tava lá. Pé frio, meu Deus, pé frio, nunca vi tão pé frio, viu? Por mim, não estaria nem lá na colina do São Januário, mas assim, sem resenha, cara, vai ser um jogo dificílimo. É um time bem aplicado do Vasco. Percebi isso, taticamente o time bem organizado, esse time aí do Diniz. Oscila bastante, é verdade, o Vasco oscila bastante, mas vai enfrentar o Vozão embalado, né? Depois aí de classificar contra o rival, está numa semifinal da Copa do Brasil, diante de outro rival agora que é o Fluminense. A torcida com certeza vai comprar a briga, deve lotar lá em São Januário, até porque é um jogo, cara, que é muito importante para os planos do Vasco, assim como também para os planos do Ceará, né? Deixa eu abrir aqui a tabela de classificação. O Ceará está em 11º com 26 pontos, está tudo embolado, né? Aqui para a parte do meio para baixo da tabela. Se o Ceará ganha, por exemplo, o Ceará vai a 29, dependendo aí dos resultados, pode chegar à 9ª colocação, ultrapassar o Fluminense, ultrapassar o Internacional. Mas se o Ceará perde, por exemplo, para o Vasco, é um confronto direto, que o Vasco tem 22 pontos e vai a 25, ou seja, encosta ali no Ceará, segura o Ceará, que pode também ser ultrapassado por Corinthians, por Grêmio, por Atlético Mineiro, e o Ceará passa a ficar ali naquela briga de olhar mais para baixo da tabela do que propriamente do meio para cima. Então é muito preocupante, depois da gente perder esse jogo horroroso diante do Juventude, a gente teve que aguentar, né, com entalado aí esse resultado durante 15 dias, perder em casa para o Juventude, cara, é absurdo. Então a gente tem que arrancar qualquer ponto que seja em São Januário contra o Vasco. Esse é o fato, essa é a parada, não pode ir, o Ceará não pode negociar pontos lá em São Januário, mas diante desse cenário que eu estou dizendo, o Vasco embalado, o Vasco, pô, com a torcida provavelmente lotando lá São Januário. Mesmo assim, temos que ir atrás dos 3 pontos lá contra o Vasco, cara. Esse confronto direto nessa briga aí, nessa luta contra a Degola, que eu acho que caso o Ceará não consiga segurar o Vasco, vai ficar nessa briga. Ceará, Vasco, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza, talvez, enfim. O Sport já caiu, né? A gente pode dizer isso. Mas, cara, complicado o jogo, vai ser um jogo difícil. Esse Vasco que, pô, jogou bem ontem, um time que demonstrou muita garra, muita luta, assim como a gente disse que é uma característica do nosso time do Ceará, mas que o Ceará vem sofrendo, né, com defeitos ali ofensivos, não vem conseguindo marcar tantos gols. A gente até passou aqui para vocês no vídeo passado que o Ceará é o segundo pior ataque do campeonato, bem como também dando a César o que é de César, né? É a 5ª melhor defesa, mas ainda assim o nosso saldo é -1. Então temos que ficar atentos a isso, temos sim que nos preocupar em relação a isso. E aí, cara, ir para cima desse Vasco, independentemente de ser fora de casa, é o que a gente tem que fazer, até por essa questão, principalmente, na verdade, por essa questão de ter perdido para o Juventude dentro de casa. Assim, absurdo, a gente conseguiu reviver o Juventude do nada. O Juventude, inclusive, está com 21 pontos, então só um pontinho ali atrás do Vasco. Tá um bololô danado, se o Ceará não se cuidar, vai ficar aí nesse bolo e a gente espera que não. Tem que ir lá no Rio e conseguir algo. E agora, rapaziada, até de forma um pouco tardia, trazendo aqui para vocês as informações do João Paulo, né? Que foi lá no Jogada, foi lá no Esportes do Povo para falar sobre o momento do Ceará, o time do Ceará, enfim. E aí ele comentou sobre o Lourenço, que vem num bom momento, é verdade, né? Não participou aí do último jogo devido a uma amigdalite que ele teve, ficou de fora, mas é um cara que vem sendo importante no nosso meio campo, que o Condé conseguiu recuperar o jogador, né? Vem muito bem, um cara que tem um bom chute a média e longa distância, trabalha bem no meio campo, enfim. Dito isto, segundo o João Paulo, o Lourenço recebeu uma proposta de compra, eu imagino que seja de um clube da Série A, porque um clube da Série B provavelmente não teria esse aporte aí para fazer num meio campo. E aí, cara, o Ceará recebeu essa proposta, mas o presidente negou prontamente e fez uma proposta de renovação até o final de 2027. Quero saber a sua opinião em relação a questão aí do Lourenço, se você renovaria, não renovaria. Eu acho que até poderia renovar, eu ainda esperaria um pouco mais por essa questão de ele ter uma sequência maior, uma sequência melhor. O Lourenço não vinha bem na temporada, isso é um fato, e a gente tem que ver como é que ele vai se adaptar, como é que ele vai encerrar a temporada aí numa Série A,
Porque, por exemplo, obviamente ele encerrando em alta, seria mais complicado de renovar o contrato com ele. Então esse seria o momento ideal. Mas talvez um contrato ali de 2 anos, né, 26, 27, no caso seria até o final de 27, talvez fosse um contrato um pouco mais, como é que eu posso dizer, arriscado. Um pouco mais arriscado. E falando em contrato arriscado, o João Paulo também comentou a questão do Mugni, tá? O Mugni também está com proposta de renovação em mão, o Ceará tem interesse na renovação do jogador, caso permaneça na Série A, obviamente. Já fez essa proposta, mas a grande questão aí do Mugni, até a gente já comentou aqui também uma vez, é exatamente esse tempo de contrato. O Mugni já está provavelmente aí nos finalmente da sua carreira, quer uma estabilidade, quer uma garantia maior, e pediu o contrato de 2 anos com o Ceará. Isso não foi o presidente que falou, tá? Já a informação aí que saiu anteriormente aí nas mídias. Então, cara, sobre o Mugni, o Ceará fez uma proposta de 1 ano. Eu não negociaria, não faria nenhum tipo de contrato acima de 1 ano com o Lucas Mugni, que a gente já está vendo aí que está caindo um pouco o rendimento. Talvez daqui 1, 2 anos realmente seja um cara aí que esteja no final de fato da sua carreira e não ajude tanto o Ceará. Então o Ceará, antes de tudo, tem que pensar no clube antes de qualquer jogador. Mas deixa a tua opinião, o que você acha sobre as renovações de Lourenço e de Lucas Mugni. Eu, particularmente, sobre o Lourenço ainda tenho minhas dúvidas, apesar de ele estar vindo bem. E sobre o Mugni, cara, também vem ajudando, mas tá agora numa baixa recente. Eu, sinceramente, esperaria ali o final do Brasileirão para ver como é que se encerram aí as temporadas de ambos os jogadores para tentar fazer qualquer negociação. E agora, para finalizar, o presidente também falou, vou até deixar para vocês o trecho, depois de uma pergunta sobre renovações, ele deixou claro que o Ceará, em caso de permanência na Série A, se Deus quiser vai dar certo, o Ceará tem interesse aí nas renovações de Matheus Bahia, de Galeano e de Fabiano. Todos esses têm opções de compra, obviamente com a prioridade do Ceará. Então, assim, caso permaneça na Série A, o Ceará deve adquirir os direitos econômicos desses jogadores. Também, principalmente do Matheus Bahia, cara, não sei se é muito barato não, viu? Mas é isso. Acho que são adesões interessantes, são caras que até aqui na temporada têm ajudado bastante a gente e tem tudo, caso a gente permaneça na Série A, para continuar ajudando, nem que seja como composição de elenco. Claro que a gente, caso permaneça, quer dar um salto de qualidade, mas a gente precisa também manter uma base ali interessante no time. Algumas das valências do Ceará, em termos de elenco nessa temporada, são jogadores emprestados, né, por outras equipes. Você está pelo menos 3 aqui, né? Tem Matheus Bahia, está mais uma vez emprestado pelo Bahia. Tem o Galeano também. Existe alguma movimentação, interesse da parte de vocês de adquirir esses jogadores em definitivo? Eu sei que, óbvio, que essas definições geralmente só acontecem depois do fim da temporada, mas é do interesse de vocês adquirir em definitivo esses jogadores que estão emprestados? Todos esses 3 nomes, eu acho que você esqueceu de falar o Fabiano também, Souza, né? Isso. Todos esses 3 jogadores a gente tem opção de compra, né? E o Ceará ficando na Série A, a nossa ideia é exercer a compra desses 3 jogadores. São bons jogadores, têm uma idade, são novos, né? Então tem muito mercado. Então a gente pretende, né, ficando na Série A, exercer a compra desses 3 jogadores aí. E aí, para finalizar, cara, ainda sobre a entrevista do João Paulo, ele falou sobre o nosso querido Nicolas, né? Falou que em nenhum momento a diretoria cogitou trazer um lateral esquerdo, que o que saiu na mídia não era verdade, que o Ceará estava atrás de um lateral e tal. E assim, para mim só demonstra, para mim só ratifica a questão de que é incompetência, pô. Simplesmente incompetência. O cara olhar para o campo, olhar o que o Nicolas faz em campo. Mais uma vez, com todo respeito ao jogador, nada contra a pessoa Nicolas, mas o jogador, este lateral esquerdo, continuar no Ceará, cara, é surreal. A gente contar com esse cara numa Série A é surreal. O técnico, Léo Condé, teve que improvisar um lateral direito na lateral esquerda porque o cara é ruim, pô. Simplesmente. E aí a gente, como a gente já falou no último jogo contra o Juventude, pô, a gente não tinha lateral esquerdo na reserva, teve que improvisar o Dieguinho, perdeu o meio campo. Então, assim, é uma irresponsabilidade da diretoria que o cara simplesmente assumiu. Fomos irresponsáveis e incompetentes. A gente avaliou e simplesmente decidiu que não precisava trazer um lateral esquerdo. Surreal, cara. Surreal. Mas esperar que dê tudo certo. Agora não tem mais o que fazer, o mercado já fechou. Rezar a Deus que o Matheus Bahia volte, não se lesione mais e continue ajudando aí a gente no restante da temporada. Beleza, rapaziada? No mais é isso. O Ceará finaliza a preparação do jogo para o jogo diante do Vasco amanhã pela manhã. Tem um treino pronto hoje lá no CT e amanhã tem um treinamento pela manhã e pela tarde o Ceará já viaja aí rumo ao Rio de Janeiro. Traremos novidades aí para vocês, provavelmente livezinha, inclusive diretamente lá do RJ, a gente vai trazer um pré-jogo massa aí para vocês. Então cuida, acompanha, ó, se inscreve aqui no canal, cara, porque você não perde nada sobre o Vozão aqui no canal do Ceará Mil Grau, beleza? A gente vai fazer live, vai fazer resenha, vai fazer esses vídeos aqui
mais interativo de notícias aqui com vocês. Então, para você não perder nada, se inscreve, ativa o sininho. E outra coisa, gostou do vídeo? Taca o dedo no like, que ajuda demais a gente para atingir cada vez mais alvinegros. O YouTube entende que nosso conteúdo é relevante, entrega para cada vez mais pessoas, beleza? Então chega junto e bora para cima, papai. Bora tirar ponto desse Vasco que a gente tá precisando. Cuida, falou!